Olá pessoal, saudações rubro-negras. Começando mais um podcast Confraria Flamengo. Antes de falar especificamente do jogo, queria deixar um aviso que eu fiz um Instagram do podcast chamado Confraria Flamengo. Quem tiver interesse, só seguir lá o Instagram Confraria Flamengo. Foi o pedido de alguns ouvintes para a gente ter um canal de comunicação melhor. Eu estou postando lá todo dia reportagem ou notícias sobre o Flamengo, aí é legal que o pessoal pode dar opinião, pode conversar. Valeu? Mas falando do jogo, Flamengo e Milionários, era um jogo que o Milionário já estava eliminado, não conseguiria pegar nem Copa Sul-Americana, e o Flamengo tinha a obrigação de vencer para não correr risco de ficar de fora, né, das oitavas de finais, que seria uma humilhação muito grande. O Flamengo começa, como já se esperava, pressionando, marcando bem, marcando a saída de bola do Milionários. Consegue fazer logo 2 gols em erros do adversário, mas isso eu vi gente falando, fez gol no erro. Cara, ótimo. O adversário errou, a gente estava atento e errou por causa da nossa marcação. No primeiro gol, por exemplo, o Flamengo perde a bola, já tenta retomar rápido, o volante do Milionários, pressionado, recua para o goleiro, o recuo é mal feito, o Pedro, oportunista, ganha a bola do goleiro e faz 1-0. Então, ótimo. O importante é fazer gol. Segundo gol do Flamengo, o Gerson corta para o meio, cruza, o zagueiro dá uma casquinha e faz gol contra. Talvez o Pedro até conseguisse fazer o gol que o Pedro vinha fechando nas costas dele. 2-0 Flamengo, o jogo praticamente acaba ali, né? O Flamengo em nenhum momento faz 2-0, o time não recua, pelo contrário. Gostei muito de ver o Flamengo jogando no campo do Milionários. Quando o Milionários ia sair jogando a nossa linha defensiva alta para encurtar o campo para eles. Isso facilitava muito, o Flamengo ganhou quase todas as segundas bolas, justamente pela linha defensiva estar adiantada. O Ayrton Lucas machuca, sente um desconforto no posterior da coxa, entra o Matias Vinha. O Vinha mais uma vez entrou bem, e justamente ele consegue dar um passe que até então ninguém tinha conseguido, que era um passe para quebrar a linha de defesa, né? O Flamengo ficava com a bola, tocava de um lado, tocava para o outro, mas faltava um passe decisivo. E o Vinha, numa jogada muito boa, ele intercepta um passe, carrega pelo meio e acha o Pedro nas costas da defesa. Um passe muito bom e, para mim, na minha opinião, é um golaço do Pedro. Por quê? O passe do Vinha vem forte, como tem que ser mesmo, rasteiro forte. O Pedro domina com a esquerda, já ajeitando para a direita. Na mesma passada, isso é bem difícil. Ele domina com a esquerda na passada e não tem que ajeitar o corpo, não tem que dar mais um toque na bola e já finaliza com a direita. Então ele dá 2 toques. O primeiro para dominar com a esquerda e o segundo já é batendo no cantinho com a direita. Um golaço do Pedro, que vem jogando bem, que está confiante, está fazendo gol de tudo quanto é jeito. É o Pedro que a gente espera. É o nosso centroavante que pode nos dar muita alegria ainda esse ano. E o Flamengo faz 3-0, aí fica com o jogo totalmente controlado, volta para o segundo tempo, tentando fazer o quarto, o quinto, mas sem desespero, que não era o jogo, não pedia isso. Como eu disse, faltou para o Flamengo fazer mais gols, um passe diferente, né, como foi o do Matias Vinha, acertar um drible e finalizar bem, ou acertar um drible e achar um bom passo para o Pedro, para outro jogador. Então, assim, se o Flamengo acerta mais passes decisivos, dribles, a gente teria feito 4, 5 gols. Mas não dá para reclamar, eu pelo menos, não consigo reclamar de que o Flamengo venceu de 3-0. O time é o time titular do Tite, que a maioria da torcida acha que é o melhor, né? Só que fica claro e evidente para mim mais uma vez
é que é um absurdo o Flamengo chegar nessa época do ano sem lateral direito. O Gerson tá jogando bem ali na meia direita, na ponta direita. Só que o Gerson precisa de alguém para jogar com ele. E não tem. O Varela é horroroso. Todo análise de jogo eu falo isso porque todo jogo fica evidente o quão ruim que ele é. No jogo contra o Milionários, mais uma vez ficou evidente como que faz falta um lateral direito bom para jogar com o Gerson, que o Gerson corta para o meio, abre o corredor para o lateral. Só que aí o Varela nem passa. Muitas vezes, é só reparar no próximo jogo contra o Vasco, o Varela muitas vezes nem passa, porque ele sabe que ele não tem qualidade nenhuma ofensiva. Umas 2, 3 vezes o Gerson, inclusive, deixa a bola passar, achando que o Varela vai estar onde deveria estar, e o Varela está atrás do Gerson. Aí o Gerson abre a mão, tipo assim, pô, bicho, ele não acerta cruzamento simples. De 10 cruzamentos sozinho que ele tem, ele acerta um e mais ou menos ainda. Ele consegue cruzar para fora. Então é uma falha muito grande do elenco. Não ter lateral direito. E a cada jogo isso fica mais evidente. Mas fora isso, acho que todo mundo jogou bem. O Davi Luiz fez uma ótima partida, né? De La Cruz, todo mundo, na minha opinião, jogou o que se espera. Talvez, né, como eu já disse, tenha faltado um passe decisivo e um drible também decisivo para a gente poder fazer mais gols. Quem também, para mim, mais um jogo bem abaixo, em que não é decisivo, é o Arrascaeta. Né? A gente foi acostumado, e muito bem acostumado, com o Arrascaeta sempre dando um passe decisivo, fazendo um gol, fazendo uma jogada diferenciada. E já tem um bom tempo que ele está se tornando um jogador comum ali no nosso meio de campo, que não está conseguindo fazer essas jogadas que o caracterizaram. Está perdendo bola fácil. Então o Arrascaeta não vive um bom momento. O que acontece também com todo jogador. Acredito que ele vai recuperar a forma dele. Só acho assim que o Tite deveria colocar o Lohan para jogar mais tempo. Não digo nem que o Lohan tem que ser titular, nem nada. Mas acho que ele poderia ter mais tempo. O Lohan entra e joga muito bem de titular contra o Corinthians, contra o Bolívar, joga bem também. Aí ele tem como prêmio entrar faltando 5 minutos para acabar o jogo, 10 minutos. Então, se ele jogou bem, né, contra Corinthians e Bolívar, foi destaque, ele poderia ter mais tempo em campo, já que o Arrascaeta não vem jogando bem. Poderia entrar ali para jogar uns 20, 25 minutos, até para preservar também o Arrascaeta, né, já que não vem bem. Mas isso aí é só uma opinião, não é nada de grave, nem nada. Então o Flamengo classificado para a fase, né, seguinte de mata-mata da Libertadores. Acredito que o Flamengo vai melhorar. Contratações na janela que vai abrir agora no meio do ano. O Flamengo pode trazer uns 3 jogadores, estão especulando, né? O Thiago Alcântara, o Oscar. Mas eu queria que trouxesse principalmente o Danilo, lateral direito, tá na Juventus, não vai continuar na Juventus. Então, acho que o Flamengo poderia fazer uma boa proposta para ele chegar e tomar conta da lateral direita. Porque, assim, é gritante, desesperador não ter lateral direito em pleno final do mês de maio, entrando no mês de junho. Então vamos ver, torcer para o Flamengo fazer contratações boas para reforçar o time. E outra coisa boa também é que a Libertadores agora só volta em agosto. Então o Flamengo vai ter aí praticamente 3 meses, 2 meses e meio para conseguir melhorar o time, né? O time apresenta sinais de melhoras, ainda para mim falta manter uma consistência de boas atuações,
Que o Flamengo faz um ótimo jogo contra o Corinthians, um ótimo jogo contra o Bolívar e faz um jogo horroroso contra o Amazonas. Então acho que está faltando para o Flamengo nesse ano é uma consistência de boas atuações. Domingo tem o Vasco, torcer para o time entrar ligado, atento e ganhar bem do Vasco para ir pegando mais moral. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço.